Boa tarde, amigos. Hoje, para nos divertir, num domingo à tarde, eu vou contar para vocês a origem do meu atrito com o meio acadêmico brasileiro. Por incrível que pareça, ele começou no instante em que eu fui aprovado para cursar mestrado na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vocês não imaginem a dificuldade que foi para mim conseguir sair. Eu tive que entrar na justiça, e foi a justiça que me garantiu o direito de frequentar o mestrado na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem, mas até aí era um atrito restrito ao gueto departamental aqui da Universidade Federal de Santa Maria. De fato, o meu atrito com o meio acadêmico brasileiro, ele se expandiu no dia da defesa da minha tese de doutoramento na Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo. Para vocês terem uma ideia do clima da minha defesa de tese, quem conhece as defesas de tese aqui no Brasil, especialmente dos professores universitários, sabe que é uma grande festa, vai o gueto departamental todo prestigiar familiares, e inclusive até a amante, até o marido da amante do professor universitário é capaz de comparecer na defesa de tese. Para se ter uma ideia da atmosfera da minha defesa de tese, era só eu e a banca examinadora. A banca examinadora é constituída por três professores patologistas, um bioquímico e um da periodontia. Começou com o seguinte clima: o bioquímico com pós-graduação pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, um japonês, ele pegou a tese nesse clima, dizer, olha, eu aconselho a você, rapaz, a mudar de ideia, de opinião, porque senão você pode se dar mal. Naquela época eu era rapaz mesmo. Aí, mas ele falou isso porque eu tenho por hábito, eu não gosto muito dessas frases feitas, que são repetidas de geração para geração. Então eu gosto de pegar essas frases e modificar, parafraseá-las e modificá-las. E eu modifiquei algumas frases. Eu me lembro que alguma delas que eu modifiquei foi a seguinte: se a hereditariedade explica, em alguns raros casos, a competência acadêmica, na grande maioria dos casos, ela também explica a incompetência, fazendo uma alusão àquilo que é passado, filho de peixe, peixinho passado de pai para filho. E tem uma outra frase também que eu coloquei um pensamento na minha defesa de tese, na minha tese de doutoramento, qual seja de que o corporativismo acadêmico é um câncer que gera metástase, e cabe aos loucos extirpá-lo. Eu tenho a impressão que isso incomodou o japonês, que ele me deu esse conselho. Mas o japonês, eu confesso para vocês que eu gostava do japonês e achei na atitude dele me criticar, mas me avaliar com 10. Em suma, na minha defesa de tese, dos 5 membros da banca examinadora, eu recebi 10 de 4 e um me deu 9,5, de maneira que eu fiquei com a minha média final 9,99. Aí uma boa média, diga-se de passagem, uma boa média. Acontece que no contexto das defesas de teses do Departamento de Patologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, eu achei que eu fui discriminado com esse 9,99. E aí resolvi
usar também em relação às outras teses que já haviam sido defendidas naquele departamento e na Faculdade de Odontologia de Bauru, revisar algumas dessas teses. Revisei a tese de quem me deu 9,5, que foi o periodontista esse, recém-chegado do pós-doutoramento na França. A primeira que eu revisei foi a dele. E ao revisar a tese dele, não me lembro do que, a respeito de um material biocompatível, eu revisei a tese dele, uma tese toda desconexa, e eu disse, olha, essa tese aí, como comentei ainda no meu site, eu estava iniciando na internet, criando um site lá, estava estudando para ir para a Alemanha, estava estudando FrontPage, que, na minha opinião, é o melhor programa já feito até hoje para elaboração, para digitação em HTML. E revisei a tese dele e disse, olha, essa tese aqui, esses erros que tem aqui, se não foram intencionais, ele é fraude, porque ele comparando um material biocompatível lá, desenvolvido pela Faculdade de Odontologia de Bauru, com um já existente no mercado, se não estou enganado, da 3M, ele chegou à conclusão que o material completamente absurdo, que o material esse apresentava uma biocompatibilidade igual ou superior à existente no mercado. Não. A biocompatibilidade dela, pelos dados que ele apresentou lá, não eram dados histológicos, ela não era tão biocompatível assim a ponto de superar a existente no mercado. Depois eu revisei uma outra tese e comentei a respeito disso. Depois eu revisei uma outra tese de uma professora lá do departamento de patologia, uma que entrou dando o rabo lá para o mágico de Bauru, para o professor mágico de Bauru. Revisei a tese dela, e eu achei a tese dela, quando revisei, muito parecida com a tese de uma ex-orientanda dela. E aí eu comentei, olha, isso aqui é um plágio da orientanda, e é um plágio burro, porque as duas teses estão equivocadas no contexto da eosinofília, apresentando células granulocíticas que são encontradas em carcinomas como um fator prognóstico bom. Não tem como, pela metodologia que elas utilizaram, não havia como você distinguir os granulócitos maduros ou maturos, que podem ser um indicativo de um prognóstico bom, de uma resposta imune favorável no direcionamento da rejeição da neoplasia, mas que só é válida essa rejeição, essa resposta inflamatória, quando a lesão ainda não adquiriu características clínicas, não se manifestou clinicamente. Depois que se manifesta clinicamente, essas células granulocíticas é mais provável que sejam da linhagem cancerígena do que do neoplasma, células embrionárias cancerosas, e não uma resposta imune do paciente, de maneira que essas células elas contribuem, isso sim, para um diagnóstico, para um prognóstico ruim. E aí eu comentei isso, né? E nesse meio tempo eu resolvi prestar um concurso público. E como eu sou desses caras que sou desleixado para essa documentação, eu terminei perdendo um documento lá de uma prestação de serviço na comunidade, em que eu achei que poderia ser considerado quando desse concurso, da avaliação da minha prova de títulos.
E resolvi telefonar para o departamento, quando a professora essa, de permeio a conversa com a secretária, disse: então, Antônio, está falando ainda, está falando que eu plagiei a minha orientanda? Olha, você fique sabendo que sempre que ligarem para cá, nós vamos falar mal de você. Aí eu peguei, bati o telefone na cara dela e não dei resposta, mas de fato eles conseguiram boicotar. Então, e me deram o troco, né? Me deram o troco em decorrência dessa crítica que eu fiz ao trabalho desses dois. Um eu chamei de fraude e o outro eu chamei de plágio. E aí eles me deram o troco. Eu resolvi, na época, ainda estava pretendendo prestar concurso público, eu disse: não, eu tenho que me armar com o que eu disponho. Aí resolvi fazer vejam bem, não é concurso para professor da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo. Não é concurso para professor, para emprego público, para cargo público. Resolvi prestar a prova como é que chama aquele? Professor livre docente. Professor livre docente não é um título que dá direito a você a ser empregado em cargo público. É um título acadêmico. E aí eles não aceitaram a minha inscrição. Isso que para você se candidatar a esse título de livre docente não é necessário nem você elaborar uma tese. Basta você apresentar um relatório das suas atividades acadêmicas para ter o direito. Você tendo o título de doutor, como eu tinha, não necessitaria nem elaborar uma tese. Eu fiz uma tese lá, confesso que a primeira vez que eu me inscrevi, eu fiz uma tese lá meio que correndo e me inscrevi. Aí eles me rejeitaram, por unanimidade. Unanimidade, a minha tese não foi aceita. Aí, na segunda vez, eu resolvi fazer uma coisa bem feita. Eu levei um ano fazendo a tese, fiz um trabalho bem feito. Aí, eles aceitaram a tese que eu havia proposto e rejeitaram a minha inscrição com base na minha produção acadêmica, que, segundo eles, a minha produção, esses vídeos, essa produção acadêmica que eu faço, publicação na internet, ela não é considerada para dar a você o direito de pleitear o cargo de livre docente. Diga-se de passagem que as regras do concurso, seja para professor, para cargo público, seja para professor livre docente, não é necessário. Fala em publicação. Publicação, entende-se que a publicação pode ser, não interessa se é feito no Nature ou se é feito se a publicação é aqui na Razão, na Ex-Razão, um jornal extinto aqui de Santa Maria. A publicação, ela serve tão somente para você conseguir demonstrar a sua competência acadêmica, mesmo porque nós sabemos que essa publicação acadêmica, seja no Nature, seja no Science, seja no Journal of Medicine, nós sabemos que existe um corporativismo acadêmico entre professores universitários integrantes do corpo editorial desses periódicos e os professores universitários que querem publicar para receber o adicional no seu salário. Então, também aí negaram esse pedido, algo que eu tinha direito, né, de pleitear o título de professor livre docente, que é um título acadêmico, ressalto novamente. Aí, quando eles negaram, com essa justificativa, eu denunciei a fraude
como denunciei essa recusa deles para o Ministério Público de São Paulo como sendo uma fraude, e que, na minha opinião, eu continuo achando que foi uma fraude. Então, é basicamente, de uma maneira bem sintética, bem resumida, é essa a origem do meu atrito com o meio acadêmico brasileiro.